Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h32. Mani Padme de Bangladesh, música da religião hindu. Boa tarde, né, Mani? Tudo bem? Boa tarde, César Saqueto, que apresenta o melhor programa da rádio, do Prêmio Estadão, né? É o programa que começa daqui a pouco, às 6 e depois amanhã. Na manhã não tem, segunda de meio-dia 1, é o Estadão Esporte Clube. Produzido pelo Diego Carvalho. Eu vou cumprimentar aqui o produtor nosso aqui, que está aqui ao nosso lado, o nosso Luiz Fernando Vassalo, e também o nosso homem do som, o Som Vitor Reis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Estadão, aqueles que querem dominar tudo, eles não querem pegar nada pela rama, querem ir na seiva. É isso aí. Ô, Neumann, ontem o governo anunciou medidas, aliás, uma bancada ontem na coletiva de imprensa lá no Planalto, todo mundo lá, né? Senado, presidente do Senado. Dois poderes, né? O presidente do Senado e o presidente da Câmara e o presidente Temer, que é do poder. Só faltou a Carmen Lúcia, poder judiciário, né? Para completar o trio dos poderosos da República. Isso aí. Agora, essas medidas vão tirar o Temer do buraco e vão ajudar o Brasil, Neumann? Nós estamos no pré-sal. Não sabemos ainda se chegamos no fundo, mas estamos no pré-sal, na mais profunda, na mais profunda das profundezas, né? Em matéria de crise econômica. Eu não entendo nada de economia, mas o meu palpite é que aquelas medidas todas são boas. Eu não encontrei ninguém que tivesse o mínimo de autoridade que tivesse falado mal delas. Elas terminarão, então, produzindo um efeito positivo. Eu não sei se isso chegará a tempo de salvar muita gente. Tem muita gente passando muita necessidade aí, né? De qualquer maneira, com elas, nós vamos desviar a economia brasileira, não imediatamente, da crise em que afundou, mas pelo menos da marcha da insensatez. É inevitável citar esse título da análise que a historiadora Bárbara Tuchman fez sobre a inexorabilidade das guerras produzidas pela estupidez humana. A economia brasileira de Lula e Dilma é a típica estupidez humana, né? O Lula vendeu uma ilusão, aos pobres andando de avião, tudo. Eu vejo isso na minha realidade, em Campina Grande, que é a cidade onde eu passo parte do meu tempo, lá na Paraíba, onde eu passei minha adolescência, no Recife, que às vezes vou lá, aqui em São Paulo. Quer dizer, eu encontro muita gente que perdeu muito status, porque teve a ilusão do status alto no governo Lula e terminou afundando aí no desemprego e tal. Então, as pessoas ficam assustadas porque o Lula tem bons índices. Eu quero lembrar o seguinte: o Lula apareceu com índices aí de 20%, ninguém mais teve esses índices, só a Marina, que depois no segundo turno passa. Eu só lembro que a rejeição dele é o dobro, mais de 40%, quase 50%. Por isso, né? Porque ele vendeu uma ilusão. Quem entendeu que a ilusão foi vendida, o rejeita. Quem tem saudade, tem a nostalgia e quer voltar para o tempo dele, achando que ele, como uma espécie de Frei Damião ou de Padre Cícero, ele pode voltar àqueles tempos, ainda pensa em votar nele, né? De qualquer maneira, vamos voltar aqui, porque o que interessa é que esse tempo já passou, nós vamos ter que enfrentar agora, né? As medidas do Meirelles e do Temer, pode ser que elas não tenham um efeito imediato de anestesiar as dores da maior recessão da história, 12 milhões de desempregados, quebradeira de empresa, né? Mas ao longo do tempo elas vão amenizar as causas da doença. Eu acho que a equipe econômica tem, ao contrário daquela tentativa calhorda de fritá-la, ela tem produzido já milagres, digamos, né? Mas o milagre é o milagre possível, né? A aprovação constitucional do aumento descontrolado dos gastos públicos, né, a famosa PEC 55, né, do teto dos gastos, é um passo importante, mas não é o único.
não é decisivo, ele é importante, ele é primordial, mas não é decisivo. Pela primeira vez há muito tempo, me deu vontade de aplaudir uma coisa no Congresso, que foi a promulgação dessa PEC, com os aplausos puxados, imagine por quem? Renan Calheiros. Estava lá sentado também ele e o Botafogo, né? Justiça e o Botafogo. Justiça e o Botafogo. Lá na mesa, né? Hoje, num discurso de cumprimento de fim de ano aos militares, o presidente Michel Temer disse que não há mais... Eu gostei dessa frase, por isso que eu quero citar. Eu não sei se você tem sonora dela aí, mas essa frase eu acho fundamental. Não há mais espaços para feitiçarias, como imprimir dinheiro, maquiar contas e controlar preço. O governo dele, segundo Temer, não vai ceder a soluções fáceis e ilusórias, porque se não promovermos as reformas, ficaremos presos no atoleiro da irresponsabilidade fiscal. Me parece um discurso famoso do Tancredo, que foi lido pelo Sarney, porque o Tancredo morreu antes de tomar posse, em que ele dizia: é proibido gastar. Aliás, o Temer podia até retomar esse lema, né? O Estado quebra. Isso é importante um estadista dizer isso, né? Um governante. E o Temer ainda deu aquele recadinho alfinetando os governos anteriores, dizendo que os que mais sofrem com os arremessos do passado são os mais pobres. E destacou que está enfrentando os problemas de frente. Isso é meio, digamos, uma redundância, né? Não, mas agora é o seguinte, essa história aí de limitar gastos e da reforma, só isso aí vai fazer o país retomar o caminho do crescimento ou é preciso mais? Não, só com isso não vai dar, não. Há um longo caminho a percorrer. Tem a maior possibilidade. Não, o problema é esse. Nós estamos primeiro no primado da necessidade. O Gabeira escreveu um bom artigo lembrando isso. Nós estamos no primado da necessidade. E o Meirelles disse uma coisa que eu gostaria de adotar até como lema. Não se trata mais de vontade política, agora se trata de necessidade. Ou faz ou quebra, ou faz ou o servidor deixa de receber, ou faz ou o aposentado não recebe mais sua aposentadoria, né? Ele tem que evitar alguns transtornos que o pessoal que estava com a Dilma e agora está com ele cria. Eu quero lembrar dois casos. É o caso da relicitação de estradas e aeroportos, que vem sendo tocado pelo Moreira Franco, que na Odebrecht é conhecido como Angorá, por causa do apelido Gato Angorá do Brizola, e principalmente da nova lei das comunicações, que está sendo tocada a toque de caixa no Congresso pelo ministro Gilberto Kassab, que é conhecido lá na Odebrecht, nas propinas, como CAFTA. Aliás, para protesto sempre muito firme do nosso amigo Raíssen Abac. O uso de CAFTA, que ele gosta muito para apelidar nego que pegava a propina. É feita sob medida para afundar bilhões de dinheiro escasso para salvar a Oi, criada sob a égide do favoritismo de Lula em relação aos seus amigos Carlos Gereissati e Sérgio Andrade. Sérgio Andrade é uma espécie de sujeito oculto lá da corrupção, porque quem aparece é o Otávio Azevedo, mas o dono da Andrade Gutierrez é o Sérgio Andrade, o sobrinho da Lígia Clark. E o dono da OAS não é Léo Pinheiro, é César Mata Pires, genro de Antônio Carlos Magalhães. Saiu agora no Antagonista, eu sei que você é um grande leitor do Antagonista, e a gente tem aprendido que o Antagonista é bem informado, né? Uhum. Que a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB da Amazonas, está coletando assinaturas para obrigar a discussão pelo plenário do Senado das mudanças na Lei Geral de Telecomunicações. Se conseguir, vai ser mais uma incerteza que vai pintar no processo de recuperação judicial da Oi. Eu não gosto da Vanessa Graziotin, acho que ela é um mal necessário, porque foi eleita, né? Mas acho que a lei precisa ser discutida sim, porque algumas alterações na lei de comunicações foram feitas de novo para ajudar os acionistas da operadora. Quando o Lula criou, foi feita uma lei para adaptar às suas necessidades. Agora, essa lei não se viu, a Oi está com uma dívida imensa, e para atender os credores, no caso o BNDES, ou seja, nós, e mais credores privados, e os acionistas, e aí é que eu discuto, o nego fez um negócio ruim, enfrenta isso, né? Agora, para manter a Oi funcionando, tem que ter um plano que não pode passar por essa simples doação de patrimônio e de dinheiro para a Oi, né? É uma nova lei Telezoca, lembra que eu te falei da lei Telezoca, que o Getúlio fez para favorecer um pátrio poder do Chateaubriand? Pois é.
Da mesma forma, o Saqueto, é preciso ter muita atenção e debate no Congresso e na sociedade com essa jogada do Angorá para ajudar a empreiteira enrolada no Lava Jato na tal da relicitação. Muito bem. Ô, Neumann, agora mais uma aqui. O presidente Temer vai conseguir evitar o caminho ruim? No fim de semana o Datafolha já deu uma paulada na canela do Temer. E foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa feita antes da notícia da delação da Odebrecht, que, aliás, das duas, a delação que o Temer sofreu agora, quer dizer, a notícia que a Folha e a Veja deram de que o Márcio Faria, executivo da Odebrecht, disse que o Temer prometeu contrapartida, prometeu prestar serviço em troca de dinheiro, tirou completamente qualquer possibilidade de desculpa da tal da doação, né? Porque é o préstimo, né? É o serviço prestado, é o outro lado, é o serviço que você presta usando o seu cargo público para facilitar o dinheiro que vem de volta para você, para o partido, para a mãe do partido, seja para quem for. Muita gente, a Datafolha, não sei o quê. Bom, mas agora vem o Ibope, né? O Ibope de hoje é dramático, né? Segundo o Ibope feito para a Confederação Nacional da Indústria, divulgado nesta sexta-feira, ou seja, hoje, a avaliação negativa do governo Temer aumentou para 46% em dezembro. É o seguinte, no levantamento anterior, realizado em setembro e divulgado em outubro, agora, né, outubro, 2 meses, né, o percentual do que avaliava que o governo era ruim ou péssimo era de 39%. Quer dizer, o governo continua afundando. Eu acho que para evitar ser tragado por essa onda, esse tsunami de impopularidade, o Temer tem que demitir os que estão sujeitos à punição na Lava Jato, e ele não está, porque o presidente da República só responde por delitos cometidos durante o exercício do mandato, mas ele está aí na chuva para molhar muito o terno com esse desprestígio que cria um desgaste político. A Dilma viu e ele acompanhou a queda da Dilma de muito perto, né? E sabe como é que é isso. Então ele vai ter que jogar essa gente toda no mar. Ele precisa se afastar do Justiça, Renan Calheiros, do Botafogo, Rodrigo Maia, precisa se afastar do Jucá, o Caju, e precisa demitir o Eliseu Padilha, né, o vulgo Primo, e o Moreira Franco, vulgo Angorá. Além disso, ele precisa evitar essas armadilhas, ficar gastando dinheiro além da conta para atender a compromisso do passado. O Moreira Franco faz relicitação porque ele era o secretário de aviação da Dilma e agora está tentando se livrar do abacaxi que ele se machucou no espinho e agora está querendo chupar o abacaxi, né? E o Kassab com a lei de comunicações é a mesma coisa, é uma lei malandra, não há necessidade de mudar o paradigma da comunicação correndo para atender acionistas da Oi que, desculpe, o Brasil é mais importante e está afundando aí na crise, né? O Temer precisa tomar as atitudes que mostrem que realmente ele não está disputando popularidade, ele não precisa disso porque não vai disputar mesmo a presidência. Eu duvido que ele não queira, mas eu acho que está difícil para ele, né? E ele precisa fazer as coisas dolorosas, inclusive se livrar de certos amigos. Ele já cometeu o grande erro de ficar deixando o nosso Gedel Vieira Lima, vulgo Babel, apodrecendo uma semana antes de jogá-lo direto no esgoto, que era para onde ele devia ter ido muito antes. E essa pesquisa aqui, assim como a Datafolha que você citou, Neumann, essa Ibope CNI também feita antes da história essa das pesquisa do Ibope, aí. muito bem lembrado, Saqueto. A tendência é que depois das delações, principalmente essa delação do Márcio Faria, né, que eu acho mais importante até do que a da outra, do Cláudio, né? do que a do Cláudio Melo Filho, foi feita ao saírem essas revelações, na situação dele, em teoria, piora muito. José Neumann Pinto. Esse é um mantra de Bangladesh. Lembra quando o George Harrison foi lá fazer um show para as vítimas de Bangladesh? É isso aí, Bangladesh. Bom, vamos lá, meu caro Saqueto. 3, 2, 1, em té. Om Mani Padme Hum.